Agência Pública faça cumprir a obrigação prescrita no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, para demonstrar avaliação pelo Poder Executivo de cumprimento das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2025. Então, vamos dar início na nossa audiência pública, onde eu passo a palavra para o senhor Clodoaldo, que ele vai tramitar a nossa audiência. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, pessoal da comissão, demais vereadores, a nossa controladora, nosso secretário de Finanças e aos demais presentes. Então vamos lá. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Então aqui algumas fundamentações legais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu parágrafo 4º, artigo 9º, estabelece demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais em audiência pública. A instrução técnica desse tribunal, ainda nos seus artigos 14, 15 e 16, estabelece declarações de publicidade e de audiências públicas. A portaria 471 de 2004 da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda também estabelece a forma da elaboração e apresentação das metas fiscais. As metas fiscais estabelecidas na Lei Municipal 2741 de 2024, da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, cujas metas bimestrais e receitas e despesas para o exercício como um instrumento de planejamento foram publicadas em meados de janeiro de 2025. Então, aqui o primeiro quadro, então, é das receitas. A receita, então, a previsão inicial, receitas correntes, ela é subdividida em receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes 100 milhões, 49, 958 e 12. Foi realizada até 31 de agosto, 64, 394, 600/62, tendo ainda 35 e 64 para realização de acordo com a previsão. As receitas correntes, elas são subdivididas ainda em impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas e contribuições, receita patrimonial, agropecuária, receitas industriais, de serviços, transferências correntes e outras que não se enquadrarem nas anteriores. Então, os impostos e taxas, na previsão de 11.241.910 até o segundo quadrimestre, 6.971.686 e 10, tendo ainda 37,98 para a realização. As receitas de contribuições, 1.752.460 e realizado 1.128.795,89. Também, né, a margem aí de 35,59. As receitas patrimoniais se enquadram aí aluguéis e também as receitas de aplicações financeiras. 1.471.556,12, realizado 1.459.742,83. Aqui, praticamente, a realização fechou já com a previsão. Aí, quando acontece isso, nós chamamos de superávit orçamentário ou financeiro, como nós falamos naquele dia na reunião aqui, né? Nós não é lucro ou prejuízo, é superávit ou déficit, né? Para as entidades públicas. Receitas de serviços, 466.792,80, realizado 220.382,38. Transferências correntes, notem que é a maior das transferências. Nessa categoria aí se enquadra transferências do FPM, ITR, IPVA, ICMS, IPI exportação, as nossas maiores, né? Então, previsão aí de 84.636.949,20, realizado 53.986.020,97. E as demais receitas que não estão nas anteriores, 480.290, realizado 627.972,45. Bom, vamos para as receitas de capital.
Capital, nós temos operações de crédito, que é o financiamento quando ocorre. Alienação de bens, nós chamamos de alienação, aquela operação como se fosse venda, né? Venda de veículos, venda, nós chamamos, na contabilidade pública, chamamos de alienação. E quando eu vendo, entre aspas, esse veículo, o que eu posso fazer com esse recurso? Posso pagar salário? Não, apenas a mesma coisa. Venda investimento, aplica em investimento. Não necessariamente em veículos também, maquinários, desde que seja investimento, mas o capital não pode baixar, né? Essa é a tese. Então, alienação, nós temos previsão de 30 milhões, amortização de empréstimo e as transferências de capital, geralmente as transferências de convênio. Por que de capital? Porque é para investimento. Construção do hospital, por exemplo, pavimentações, construção de creche, assim por diante, né? Porque ela entra nessa categoria de receitas de capital, que a despesa também vai ser despesa de capital. Bom, totalizando aí a receita, a previsão 102, 772, 278 e 12, realizado 67, 139, 467 e 33. Despesas. Aqui nós vamos falar da despesa apenas do executivo, depois lá na frente a gente fala um pouquinho também da parte do legislativo, só para fazer aqui um comparativo com a despesa e a receita também. Então aqui nós temos a despesa por categoria econômica, que são despesas correntes, pessoal, encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas. E a despesa de capital, investimento, inversões financeiras, amortização da dívida e outras despesas de capital. Então, despesas correntes, a previsão está em 89, 948, 804 e 90, realizada 59, 262, 854 e 73. Pessoal em encargos, então, na sua previsão, 41 milhões, 844, 043, 57, executada até o segundo quadrimestre, 29 milhões, 498, 035, 02. Os juros e os encargos da dívida seria daquela dívida fundada de que é de longo prazo, né? 295 e 700, realizado 127, 035 e 80. E as demais receitas, 47 milhões, 809, 061, 33. Realizado até o segundo quadrimestre, 29, 637, 783, 91. Despesas de capital. Previsão 9 milhões, 428, 473 e 22. Realizado 8 milhões, 223, 389 e 50. Investimentos 8 milhões, 327, 473 e 22. E realizado 7 milhões, 7799, 349 e 28. Amortização da dívida, então é a parte do pagamento da dívida. A amortização foi prevista 1.101.000, foi realizado 424, 040 e 22. Reserva de contingência, que nós temos que prever aí na Lua, e vocês sabem, né? Temos uma parte de previsão em caso de calamidade pública ou algo do gênero. Então nós temos previsão aí de 495 mil. Totalizando a despesa prevista, então, 99, 872, 278 e 12. Executado 67, 486, 244 e 23. Aqui então daí um comparativo da receita e da despesa. A receita prevista 102 milhões, 772, 278 e 12. Da despesa 99, 872, 278 e 12, que falta a Câmara Municipal, né? A realização é 67, 139, 467, 33, a despesa 67, 486, 244 e 23. Aqui passou um pouquinho, mas como nós temos
saldo em caixa e não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. O saldo, nós chamamos do superávit financeiro do exercício anterior. Então, tá aqui um comparativo da receita corrente com a despesa corrente. Também. A receita 64.394.662 e a despesa 59.262.854.73. Aqui nós temos um demonstrativo que nós chamamos de resultado primário. Aí nós temos a nossa receita e ele deduz algumas das nossas receitas. Então, da receita a gente exclui aplicações financeiras, anulação de resta a pagar, receitas de operação de crédito, amortização de empréstimo e alienação de bens. O que ocorreu nesse quadrimestre foi apenas as aplicações financeiras. Então, ela é deduzida do resultado primário na receita. Então, nós temos aí 735.456.12 na previsão e a realização de rendimento e aplicação financeira 1.410.976.82. Da despesa também deduz algumas rubricas. Juros e encargos da dívida, concessão de empréstimo, aquisição de título, amortização da dívida e a reserva de contingência. Então nós temos aí os juros e encargos da dívida, então 295.700 na previsão, realizado 127.036.80. E na amortização da nossa dívida, 1.101.001 na previsão, 424.040.22. Aí aqui faz o cálculo da despesa líquida, como que pega a despesa total menos essas exclusões. Aí nós temos a despesa líquida. Deixa eu ver se eu vou tentar, aqui ela não apareceu aqui, né? Só para nós fazer só para ver o resultado. E vou tentar. Aqui aparece já, né? Isso. Ali tem o saldo do exercício anterior. E daí nós temos o resultado primário do período, 9.542.839.75. Para nós voltar lá, só porque não aparecia ali. Muito bem, daí aqui ele fez aqui eu já passei, né? Aqui então, daí aqui aquele demonstrativo que nós falamos na reunião lá, né, da semana passada, que o presidente da comissão queria saber não a dívida ativa do município, e sim o valor em dívida. E nós falamos que nós apresentamos nas audiências, tem aqui, né, de forma oficial. Então é esse demonstrativo aqui, que é o montante do resultado e do montante da dívida. Dívida consolidada é aquela dívida a longo prazo, a dívida fundada. Esse é o saldo que nós temos em dívida, que é de corrente de operações de crédito, do bancos de fomento e também da própria Finisa. Nós temos um valor ainda que nós estamos pagando. Aí nós temos o saldo disponível em caixa, que é todo o nosso saldo, não é livre, convênios, programas, tudo aí. Aí que nós falamos, vamos imaginar que nós quiséssemos quitar, né? Teríamos caixa para isso, mas não é isso que acontece, mas só para em forma de demonstração. E a dívida e o restos a pagar, que nós chamamos de dívida flutuante, que é aquelas contas mensais, aqueles que você empenha no mês, fica de para o mês seguinte, nós chamamos de dívida flutuante. Então esse é o cálculo aí, né? Então o resultado nominal lá embaixo, então deu 3.979.877,51. Então esse quadro demonstrativo fica aí com a secretaria da Câmara aí depois. Aqui então agora as despesas por funções de governo. Aqui sim a gente colocou junto à Câmara Municipal
que somando daquela mesma despesa, só acrescentando a Câmara Municipal. Então nós temos a função legislativa, 2.900.000, realizada 1.266.961,35. Administração, 10.418.510 na previsão, realizado 6.618.600,98. Segurança Pública, 733.500, 509.621,46 na execução. Assistência Social, 5.398.450, realizada 2.696.365,34. Saúde, a previsão de 26.953.468,34, na previsão, na realização 19.242.562,49. Trabalho 127.000, realizado 18.474,84. Educação 24.990.078,70, realizado 16.956.196,55. Cultura 793.800, realizado 181.648,48. Urbanismo 10.019.358,41, realizado até o final do mês de agosto 7.253.283,77. Habitação 280. Gestão ambiental 2.912.380. Na previsão 3.443.25607. Aí quando que dá a mais, aonde que entra as alterações orçamentárias que a gente faz, os decretos que a gente controla lá, né? E quando nós não temos mais margem, a gente encaminha para a Câmara a autorização. Agricultura 5.297.281,78, realizado 3.666.772,36. Indústria 1.258.200, 897.766,57. Comércios e serviços 488.800, 231.612,93. Energia só 40.000 de previsão. Transporte 4.316.690, 2.390.969,37. Desporto e lazer 2.226.260,89, 1.657.018,81. Encargos especiais 3.123.500, 1.122.194,21. A reserva de contingência, aí totalizando aí toda a nossa despesa mais a Câmara, então fechou em 68.753.205,58. Vamos para o que nos sempre mais a gente se preocupa enquanto contador, isso é os índices de aplicação, né, que a gente está sempre controlando, conversando com o pessoal lá da Controladoria, Secretaria de Finanças e, consequentemente, o prefeito municipal também. Então, aqui vamos para as metas de limites constitucionais da educação e saúde. Nós tínhamos falado até, acho que na anterior, que até então como é que fala? Receitas desses índices, tanto da educação e saúde, seriam as mesmas. Mas com o advento do 1% do FPM, ele só incide na educação. Então, por isso que ele tem essa variação aqui. Aquele 1% que vem extra lá, ele não vem para a saúde, apenas para a fonte 104, que é o 25%. Então, hoje tem essa diferença. Então, receitas de impostos e transferência. Quais são essas receitas de impostos? São os impostos municipais, o IPTU, ITBI, as transferências FPM, ICMS, IPI exportação, IPVA. Não são todas as receitas, apenas algumas. Então,
O destinado para a educação, lá no artigo 212 da Constituição, é 25%. Então, se nós deveríamos aplicar pelo menos 12.882.604,33. Aplicamos até o mês de agosto 14.029.568,58, 27,23. A parte positiva que eu gostaria de abordar, que no ano passado mesmo a gente teve dificuldade, conseguimos cumprir lá no último quadrimestre, tivemos que comprar os ônibus escolares lá para a gente cumprir. No entanto, agora, tanto tanto na outra audiência como agora, estamos acima dos 25, isso é muito bom, deixa a gente mais tranquilo. A saúde, então, deduz aquela receita que não entra na saúde, a de 1% do FPM, a cota, né, nós chamamos a cota do FPM extra, então também 50.182.374,70. O mínimo aplicado em saúde é 15%, 7.527.356,21. Aplicamos aí quase que o dobro, 14.393.157,57, 28,68. Para índice estamos acima também. Vamos falar então das despesas com pessoal. Então, também é um outro tipo de receita, são as receitas correntes líquidas. As receitas correntes deduzem algumas. Não entra aqui as receitas de capital. Deduz as emendas individuais e também o pagamento com as agentes comunitárias de saúde, que totalizaram aí 2.427.794. Ficando aí o que chamamos de receita corrente líquida ajustada. A receita corrente líquida, menos as emendas individuais e as pagamento com as ACS. Ficando aí 93.889.695,08. Então, o total de gastos com pessoal. Aqui é os últimos 12 meses. Então, os últimos 4 meses do exercício anterior, mais os 8 de agora. Então, totalizando aí, então é os últimos 12, não é os 8, é os últimos 12. Sempre o período móvel de 12 meses. Aí, totalizando, então, 43.505.27705, um percentual aí de 46,34. Então, estamos abaixo do alerta, que é 48,60. O limite prudencial, que é 51,30, que é 90% do limite da receita. E daí o limite total, que é 54%, que é de 95%. Então, esses os índices. Então, estamos abaixo dos limites também. Bom, alguns sites eu sempre trago aqui, apesar que a gente está sempre à disposição aí, quando quiser tirar algumas dúvidas aí, mas tem lá de como você consulta se o município está em dia, ou qualquer município, qualquer entidade do Paraná. A nossa agenda, por sinal, nossa agenda está em dia, tá verdinho lá, né? Muito bem. E aqui daí a parte lá da fazenda, do fundo a fundo, as receitas que vêm da saúde, a Secretaria da Fazenda, o nosso portal da transparência. Vamos só, assim, a gente está melhorando o nosso portal, de acordo com os outros exercícios. Nessa prestação de contas que está vindo aí, aprovada, a gente está ansioso que venha logo aqui para a Câmara, mas nós estamos acompanhando lá, já passou para da COFAP, que é a antiga DCM, que são os analistas contábeis que analisam, depois foi para o MP do Tribunal, também com parecer favorável. Das outras vezes tinha alguma questão com o portal, dessa vez não teve. Também, então, quer dizer, até então que a gente saiba, está tudo ok, sem ressalva, sem nada. Então, esse é um trabalho em equipe aí que está todo mundo de parabéns aí. Por ser um ano atípico, né, um ano eleitoral, geralmente o tribunal olha com lupa, né, ele pega para tentar achar alguma coisa.
mas graças a Deus, até então está tudo certo. Então era isso, a audiência da primeira parte aí das metas fiscais. Alguém tem alguma questão para fazer, um questionamento, pergunta para o Clodoaldo? Fique à vontade. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde aos nobres colegas vereadores. Boa tarde, pessoal aqui do Executivo, Clodoaldo e os demais presentes aqui também, os funcionários. Eu gostaria só, a previsão orçamentária é de 102 milhões, certo? O gasto é referente a 8 meses, certo? Nesses 8 meses, proporcionalmente, essa previsão de arrecadação, ela tem atingido, porque se você pegar 102 milhões, dividir por 3 partes, aí ele vai dar em torno de 68 milhões que nós devíamos arrecadar nos 8 meses. Ele tem atingido ali, porque parece-me que está em torno de 67, falta um pouquinho. Deixa eu só achar aqui. Sim, mas a arrecadação oficial. Deixa eu ver aqui da Receita. Ela está em torno... Eu costumo dizer que está ok, porque ela está 67 milhões, falta realizar aí 34,67. Então... E caso... Mas geralmente é isso que se comporta. É 1,95% ali a diferença que estaria para... Não, 34,64 que falta da previsão. Aqui o valor total, né? Sim. Aqui nós falamos em cada uma. Aqui do total falta, de acordo com a previsão, 34,67. Então, ele é em torno porque seria 33%. É. Pegar 100% e dividir em 3 partes, nós estamos 2/3. Então seria 33%. Falta 34%. Então a arrecadação ela está dentro. Tá dentro. A diferença é 1%. Sim. É isso? Nós não arrecadamos o que estava previsto. É um número muito bom e uma previsão assim que no âmbito de um ano para o outro dar essa diferença é muito baixo, né? Para dizer que estamos muito bem financeiramente, né? Porque ele tem impostos maiores que você vai arrecadar mais no final do ano, né? Daí quando que, por exemplo, daí tem aquela receita de que ela vem mais do que você prevê, daí a gente daí lança como excesso de arrecadação. Mas geralmente no final ela sempre fecha aí 30, 35, 36, ou seja, já no outro quadrimestre também ainda estava nessa margem, né? Arrecadando sempre 33%. Nós teríamos que ter, faltando só 33% para fechar certinho na previsão. Nós estamos em 34,67%. Então, não chega a 1%, é 0,7% de diferença, né, do dinheiro que foi previsto. Então, é uns números excelentes. Outra questão, assim, que a gente pega esses boletins muito em cima da hora, na verdade, e às vezes não consegue fazer uma análise bem mais concreta. Mas só para explicar e para que a pessoa que talvez que esteja em casa também, a questão ali daquela questão da dívida do município. Só voltando lá, ela é 3 milhões. Me corrija se eu estiver errado, por favor. O saldo da dívida é 2.467.997,93 em 31 de agosto. 2 milhões. Onde que ela está? Lá em cima. Lá em cima. Saldo agosto de 2025. 2.467. Tá. Essa dívida, ela está em dia, é dívida a longo prazo, que Isso, tem aí isso. uma série de anos aí que... Isso, né, exatamente. para ser pago. Então, Isso. nós estamos hoje praticamente certinho, redondinho, caixa, essa dívida, não há vantagem nenhuma ter quitado ela, porque... Sim, exatamente. Certo? Certo. Não, era isso que... Obrigado, Clodoaldo.
Mais alguém tem alguma questão? Podemos dar por encerrada? Então, encerramos a nossa audiência das metas fiscais. E daí vamos partir para outra audiência, que daí é a audiência pública das metas fiscais da saúde. Obrigado, senhor Clodoaldo, pela explanação para nós. Seja sempre bem-vindo. Organizada. Mas estamos dentro do redondinho município, então, Clodoaldo. Que benção. Esses números não é fácil.